Olá, gente boa. Hoje vamos falar sobre essa grandeza física que se chama trabalho. Tá? O trabalho é a transferência de energia a um corpo e sistema de corpos em razão da aplicação de uma força. Né? O trabalho que a gente vai representar pela letra T maiúscula, de uma força constante, é dada por T igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de um ângulo, que esse ângulo aqui, na verdade, é o ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Esse ângulo aqui, quando ele varia, você tem o cosseno diferente. Trabalhei uma grandeza escalar, cuja unidade é a unidade da força, que é o Newton, multiplicado pelo da distância, que é o metro. Newton vezes metro, isso é chamado de Joule, e a gente representa pelo J maiúsculo, tá? A partir da fórmula exibida, é possível a gente perceber que não há realização de trabalho quando o ângulo entre a força e a distância for igual a 90 graus. Né? Por exemplo, se essa força, o deslocamento for aqui, ó, na horizontal, e essa força estiver apontando para cima ou para baixo, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com o deslocamento, né, o cosseno de 90 é zero. Então, isso faz com que o resultado do trabalho seja zero. Em outras palavras, aquela força ela nem atrapalha nem ajuda no deslocamento, né? Se ela formar um ângulo de 90 graus com o deslocamento, né? Outra questão, outro momento onde não se tem trabalho, ou o trabalho realizado é zero, é quando você tem a aplicação de uma força sobre um corpo, mas esse corpo ele não se move, quando ele permanece parado. Então, se ele permanece parado, o deslocamento é zero. E outra forma também de a gente ter um deslocamento zero é quando você tem um corpo que é retirado de uma posição, levado a outra posição, mas trazido novamente ao final para a posição inicial. Então, como o deslocamento é a variação da posição e a posição final, se ela for igual à posição inicial, a variação é zero. Né? Então, é outra forma de você ter um trabalho igual a zero. Tá? Aqui tem dois exemplos que eu vou deixar no slide para vocês verem lá no SIGA A. E mencionar que o trabalho, a gente chama de trabalho motor, quando a força ela produz o deslocamento, ela ajuda no deslocamento. Né? Então, quando ela está na mesma direção do deslocamento, a gente tem um trabalho positivo e a gente diz que esse trabalho é motor. Quando a força atrapalha o deslocamento, ela está no sentido contrário ao deslocamento, a gente diz que isso é um trabalho resistente. E o trabalho ele vai ter um valor menor que zero. Tá? Quando um corpo sobre ele tem várias forças, tá, atuando, força 1, força 2, força 3, cada força produz um trabalho diferente. E o trabalho resultante, ou o trabalho total, ele nada mais é do que a soma dos trabalhos de cada força aplicada. Tá certo? Alguns exemplos de situações em que há realização de trabalho motor e trabalho resistente. Quando empurramos um carrinho de supermercado, estamos realizando um trabalho motor. Quando as pastilhas de freio de uma bicicleta pressionam a roda, né, o aro, a força de atrito realiza um trabalho resistente, ele está atrapalhando o deslocamento. Quando estamos descendo uma escada, a força peso ela nos ajuda. Né? Então, ela está produzindo um trabalho motor. E quando subimos uma escada, a gente luta justamente contra a força da gravidade. Então, a força da gravidade produz um trabalho resistente. Aqui mais algumas questões que eu vou deixar para vocês, tá? Falar rapidamente aqui da potência mecânica. Potência nada mais é do que o trabalho realizado dividido pelo tempo, né? Ou da energia consumida dividido pelo tempo, tá? A potência é uma grandeza escalar e ela é medida em watts. Tá? A potência mecânica, se a gente tiver o trabalho como sendo a força vezes o deslocamento, a gente pode escrever a potência como sendo a força multiplicado pela velocidade. Tá? E aqui, novamente, um exemplo que eu apresentei em sala de aula, tá bom? Outro aqui também. E aí eu deixo isso aqui para vocês verem lá no SIGA A. Tá bom, gente? Bom, um abraço.